Bom dia pessoal, tudo bem? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós falaremos especificamente sobre o aparelho reprodutor feminino ou sistema reprodutor feminino. Eu deixei lá um link de estudo para vocês que vai se complementar com este vídeo, com esta videoaula, mais a videoaula da minha colega que eu deixei lá para vocês também. Então a gente acaba cercando o assunto por todos os lados, vamos dizer assim, tá? Eu vou fazer mais ou menos parecido com o que eu fiz ontem, 2 vídeos mais curtos. Tem ficado um pouco pesado aqui no celular para gravar vídeos, e aqui a internet nesta hora, neste período, tem muita gente utilizando a internet aqui da escola, então os vídeos ficam mais lentos para fazer a transferência lá para o YouTube. Tá legal? Então vamos lá. O que a gente precisa começar a falar sobre os aparelhos, ou aparelho ou sistema reprodutor feminino? A mesma questão que nós conversamos ontem com relação à formação no período púbere, né? Hoje no caso da maturação desses órgãos e estruturas no corpo da menina, quando ela vai passando ou fazendo a sua transição do período da infância para a adolescência. Sempre lembrando que esses são processos físicos e orgânicos, mas também que acompanham com muita importância todos os processos psicológicos. E eu sempre, quando eu toco nesse assunto, eu acabo, digamos assim, raspando nessas questões relacionadas à ideologia de gênero, que obviamente que a gente tem que tomar um cuidado muito grande para que essas mudanças afetivas, psicológicas e emocionais não sejam influenciadas e sejam sim um processo natural da pessoa. O que a gente vê hoje em dia, infelizmente, é uma, digamos assim, propagação dessa história de uma forma irresponsável, de uma forma, digamos assim, muitas vezes por um determinado grupo de pessoas que está pensando em objetivos muito mais obscuros do que, na verdade, preocupado exatamente com você, ou com seu filho, ou com sua filha, para dizer assim. Tá? Então a gente tem que deixar o ser humano ser o ser humano de forma natural. As coisas acontecem ou acontecerem de forma natural. Como eu disse ontem, essas escolhas, elas minimamente não têm como ser feitas antes deste processo púbere, para você, ser humano, se identificar da forma que você achar que você realmente se identifica. A puberdade é este período de maturação das estruturas relacionadas ao aparelho reprodutor, tá? Uma revolução hormonal que provoca alterações físicas corporais. Há alterações físicas corporais que muitas vezes provocam alterações ou mudanças no estado psíquico, estado emocional. Por isso é um período que precisa ser muito bem dirigido ou direcionado ou assistido por pais, professores, educadores e profissionais da saúde. Por isso que eu toco nesse assunto com vocês, tá legal? Lembrando, né? Comecei ontem a falar dos objetivos dos aparelhos reprodutores. Enquanto o aparelho reprodutor masculino ele tem como objetivo promover a produção do gameta, o espermatozoide, promover a produção de esperma e, obviamente, executar a fisiologia da ejaculação através da cópula, ejaculação. Só assim é possível que haja fecundação, certo? Agora já o aparelho reprodutor feminino tem uma série de objetivos, talvez no nível de complexidade muito maior, tá? Então vamos lá. Primeiro objetivo do aparelho reprodutor feminino, produção do gameta. Quem é o gameta feminino? É o óvulo, certo? Então, produção do óvulo, produção dos hormônios da sexualidade, os hormônios sexuais, estrogênio e progesterona, ou estrógeno. Eu nunca sei quem é que fala desta forma, enfim. Eu aprendi estrógeno. Se for estrogênio, ok. A produção dos 2 hormônios, realização do ciclo ovulatório que promove uma realização de uma mudança também, digamos assim, na camada interna do útero, o endométrio, que a gente já vai promover. A promoção do ciclo menstrual, que a gente vai entender o porquê disto.
e ainda a promoção de todo o processo gestacional. Então vocês percebem, produzir hormônios, produzir gameta, promover o ciclo ovulatório, não basta produzir o gameta, basta o gameta produzido ter que circular pelas estruturas, produzir o processo ou ciclo menstrual e ainda promover, promover seria a palavra melhor, né? Promover todo o processo gestacional e nascimento de um novo ser. Então, o sistema reprodutor feminino, ele tem, enquanto nível de objetivos e funções e complexidade, digamos assim, um nível muito maior do que o aparelho reprodutor masculino. Por consequência disso, o organismo das pessoas do sexo feminino, o organismo das mulheres, ele tem um nível de complexidade maior, principalmente quando a gente vai para este conjunto de estruturas. Quais são as estruturas que compõem o aparelho reprodutor feminino? Vamos lá. Para a nossa figura. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Virei de frente. Luz, como é que tá? Sempre um pouco complicadinho, né? Vamos lá. Eu vou apontando aqui as figuras. Eu vou falar das figuras e depois a gente fala num outro vídeo exatamente do que essas estruturas promovem. Juntando este vídeo, esta explanação, esta explicação com o estudo que eu dei lá para a leitura de vocês, vocês têm um nível de estudo bastante consistente de conhecimento deste sistema. Tá legal? Então vamos lá. Basicamente o sistema reprodutor feminino se localiza na cavidade pélvica, tá? Então, comecinho, finalzinho aqui da cavidade abdominal, mais para a cavidade pélvica, tá certo? Então nós temos, enquanto estruturas, essas que vocês estão aí enxergando. Então nós temos lá, vamos aqui abrir isto. Nós começamos com as chamadas gônadas. As gônadas são as estruturas que produzem tanto os hormônios quanto realizam a produção dos gametas, tá certo? Nos homens as gônadas são quem? São os testículos. Nas mulheres, quem são as gônadas? São os ovários. Então, se o homem tem um par de testículos, a mulher tem um par de ovários. Os ovários são diretamente responsáveis pela produção tanto dos hormônios que pertencem à maturação sexual, os hormônios que pertencem à sexualidade da mulher, estrógeno e progesterona, assim como também responsáveis pela produção do gameta, que é o óvulo, a célula da fecundação, a célula da reprodução da mulher. Como eu disse ontem, só a título de curiosidade, de todas as células do organismo feminino, o óvulo é a maior delas, tá certo? Os ovários são estruturas que possuem aproximadamente o tamanho de uma ameixa, são pequenos. Eles se situam justamente no que a gente chama de porção distal, ou seja, mais distante, lembra? Proximal, medial, distal. Porção distal das tubas uterinas. Então aqui estão as tubas uterinas, aqui estão as tubas uterinas e os ovários, estão nas extremidades da tuba uterina, certo? Aqui um outro desenho, são os ovários. Aqui eu tenho só um hemisfério, né? Na extremidade das tubas uterinas, tá certo? Então os ovários, par de gônadas, de aproximadamente 3 centímetros de raio, de diâmetro, melhor dizendo, mais ou menos do tamanho de uma ameixa, situados na porção distal de cada tuba uterina, distribuídos em um par, tá certo? Depois nós temos as chamadas tubas uterinas. Alguns anos atrás, as tubas uterinas recebiam o nome de trompas de Falópio. Hoje em dia, o correto é falar tuba uterina. Então, o que é a tuba uterina? A tuba uterina é este canal muscular que liga o útero ao ovário ou o ovário ao útero. Este canal muscular, a tuba uterina,
conduz o óvulo quando no início do ciclo ovulatório. Então, produção do óvulo, óvulo maturou, ciclo ovulatório, o óvulo vai sair pela tuba uterina e que esta, por movimentos peristálticos musculares, vai conduzindo o óvulo em direção ao útero. Depois a gente vai falar da fisiologia do processo de fecundação e vocês vão entender o porquê deste ciclo. Tudo bem? Ovário, tubo uterino, e agora a gente fala do útero, tá? O útero é um órgão muscular situado na cavidade pélvica, cujo qual o seu formato, a anatomia tem forma de uma pera invertida, tá? Uma pera de cabeça para baixo, ok? O útero é o órgão que promove o quê? O acolhimento do processo gestacional. É um órgão basicamente muscular que vai alterar o seu tamanho para abrigar o concepto. O concepto é o zigoto, que depois se torna embrião e que depois se torna feto, que depois se torna uma criança, que vai perturbar a nossa vida. Estou brincando com vocês. Então, o útero, ele vai fazer o quê? Ele vai abrigar todo o processo gestacional e por conta disso ele é um órgão muscular e ele vai conseguir alterar a sua forma e tamanho conforme, obviamente, o embrião barra feto, o concepto vai crescendo. Tudo bem? São 3 camadas o útero. Uma camada externa, uma espécie de uma membrana chamada perimétrio. Uma camada medial, esta é a principal, muscular, chamada de miométrio. E uma camada interna que a gente vai chamar de endométrio. O endométrio que tem papel extremamente importante no que a gente vai falar daqui a pouco no próximo vídeo, nessa questão do processo gestacional e do ciclo ovulatório. Tá legal? Ok. E assim como o homem tem como seu órgão sexual o pênis, a mulher tem como órgão sexual a vagina. A vagina é dividida em 2 porções. Uma porção externa, que a gente chama de vulva, onde ali estão os grandes e pequenos lábios, além do clítoris, e uma porção interna, que a gente chama de canal vaginal. O canal vaginal liga a porção externa da vagina ao colo do útero, à entrada do útero, digamos assim, ao início do útero. Sempre lembrando que as meninas nascem com uma película que protege a passagem entre a genitália, propriamente dita, a parte externa da vagina, e a entrada no canal da vagina. Essa membrana é uma membrana chamada de ímen, que normalmente vai se romper na primeira relação sexual. Sim? O ímen, ele tem ali uma função protetora, digamos assim, dessa estrutura contra choques, contra agentes invasores, assim, digamos, bactérias, fungos, e que normalmente o ímen se rompe normalmente na primeira relação sexual. Aí vem toda uma questão também da sociedade, né? A questão da virgindade. Então, hoje, nos dias de hoje, obviamente que isto não é dada tanta importância a isso, né? A questão da iniciação sexual é algo cada vez mais, digamos, comum. Hoje em dia, as pessoas têm uma forma de pensar um pouco mais, digamos assim, liberal. Tranquilo, mas é sempre bom você dar as orientações devidas, né, para as moças, para as meninas que estão iniciando a sua vida sexual. Assim que houver a menarca, que é o primeiro ciclo, já é bacana que a menina tenha o acompanhamento de um ginecologista, para que possa ir dando essas instruções, para que possa ir dando esses esclarecimentos neste caso, tá? E obviamente, né, promover a autopreservação, promover a autoproteção contra doenças sexualmente transmissíveis, a autopreservação contra, digamos assim, pessoas que não valorizam este momento, que é um momento importante, digamos assim, na passagem da vida de qualquer pessoa. Tá? Então a gente sempre fala, algumas culturas a virgindade
é levada ainda muito a sério. Algumas mulheres fazem questão de manter a virgindade, de ter a sua primeira relação sexual com alguém de fato que ela entenda que seja um importante na vida dela. Mas outras pessoas preferem olhar para isso com um processo de maior naturalidade, o que não tem problema nenhum também. Tá legal? Mas é sempre bom. Existem alguns acidentes de ruptura de ímen, né? Muitas vezes as meninas brincando sofrem quedas, onde batem o assoalho pélvico no chão, e isso pode haver uma ruptura. Tá? Eu, por exemplo, como já trabalhei com atletas do sexo feminino e atletas em início de carreira, em formação, já presenciei treinos onde meninas muitas vezes em algum movimento ou outro pode haver essa ruptura. A ruptura do ímen normalmente sangra, tá? Por conta de que há um descolamento desta, digamos, inserção, e ali tem irrigação sanguínea e obviamente muitas vezes sangra. Algumas pessoas já me perguntaram, na minha primeira relação sexual, a ruptura do meu ímen não sangrou. É que às vezes rompe no meio e ali só o organismo acaba absorvendo aquele tecido e não há sangramento, ou muitas vezes pouquíssimo sangramento. Isso vai de organismo para organismo, tá legal? Então, fechando esse vídeo, no próximo vídeo eu vou falar da fisiologia do ciclo ovulatório e da fisiologia do ciclo menstrual, tá bom?